Ilustre Mação, vamos voltar a citar aqui alguns pontos e vai deixar ficar a sua opinião. E de seguida vamos entrar para o capítulo de possível responsabilização. O Presidente prometeu a melhoria das condições de trabalho e salários dos funcionários, bem como fazer vincar um projeto, um distrito, um hospital. Um distrito, um hospital, temos visto algumas inaugurações. A questão da melhoria de condições de trabalho e salários dos funcionários, pelo menos estamos a ver aqui a tabela salarial única que para alguns está a ser muito boa. No que diz respeito à agricultura, à produção e produtividade, foi o que o Presidente em 2019 prometeu. Na Justiça, prometeu expandir a construção de infraestruturas e reforçar as liberdades de expressão e imprensa para a garantia da pluralidade de ideias. Na sua opinião, olhando para essas, que são algumas apenas promessas do Presidente, estão ou não a ser cumpridas? Obviamente que não precisa basear-se apenas nestas, porque há outras promessas que foram feitas ao nível das autarquias e enfim, ao nível também central. Luciano, há uma questão muito interessante que eu gostava aqui de trazer. Se calhar nós buscarmos os indicadores, porque isso é muito importante. Quem que faz os indicadores para nós podermos olhar, não é, aquilo que é a avaliação da situação do nosso país, e sobretudo quando nós debatemos esta questão de promessas eleitoralistas, o plano quinquenal do governo, as realizações e aquilo que é o sentimento no povo, não é? Porque uma coisa é a campanha eleitoral. Eu, quando ganhar as eleições, vou fazer isto, mas aquilo. Sim, senhor. E quando chega o momento da governação, então nós estamos à espera dos resultados. E aqui nós temos que olhar a questão, por exemplo, dos indicadores, porque nós temos que olhar o país desde 1975. E nesta sequência da governação, não é, do partido Frelimo no governo e as próprias realizações. E eu partilhei exatamente aqui. Por exemplo, você, Luciano, levanta um assunto bastante interessante, que para mim foi a espada do Presidente da República, a questão, por exemplo, de infraestruturas, a questão do emprego para jovem, a questão da pesca e também a questão da agricultura. E eu parto do princípio que o desenvolvimento de um país começa exatamente aqui. Nós sentimos isso ou não? Sentimos isso ou não? É exatamente esta questão que qualquer cidadão, de facto, deve consigo sentir isto. Porque quando nós vivemos num país onde os cidadãos até começam a perder o poder de compra, então significa que alguma coisa não está nada bem aqui. Voltamos para a agricultura. Vocês recordam, há 3, 4 meses, nós vimos o chefe do Estado numa campanha da batata em Massingir. Numa campanha da batata em Massingir, todo lado falava-se da batata de Massingir, que estava a custar 200 meticais. Onde que está a batata hoje? Porque se nós vamos aí à procura da batata está a 400 meticais. Já não é aquela batata de Massingir que por dia produzia cerca de 150 toneladas. Não é aquela batata, não é esse sustenta que alguns membros do governo de Moçambique apareceram e diziam que fome já está praticamente eliminado. É aqui onde nós precisamos de facto de sentar e começarmos a fazer avaliação. O governo de Moçambique prevê gastar no ano de 2023, não é, cerca de 200 bilhões de meticais para a área das infraestruturas, para a área da agricultura, para a área da pesca e turismo. É só agora que nós estamos a pensar em fazer grandes investimentos, passado 8 anos. É só agora que nós estamos a pensar que não precisamos de fazer um investimento para a juventude. É só agora que nós pensamos em dizer que não, nós precisamos de investir na pesca.
A partir do próximo ano, tem-se pescar a quantidade, por exemplo, de 460 toneladas de peixe. O que é que se fazia ao longo desse todo o tempo aqui? Luciano, eu como peixe na minha casa, dizem que vem da Namíbia. Moçambique tem 2.700 quilômetros da costa e 200 milhas. Nós não comemos o peixe de Moçambique. Por quê? Porque o governo de Moçambique não permite, nunca permitiu que de facto isto acontecesse. Todo mundo criticou o Nhangumele quando esteve na Alemanha e quando foi levado para aquele centro de satélites para olhar exatamente aquilo que estava a acontecer em Moçambique. Veja o que está a acontecer em Moçambique. O nível da pilhagem dos recursos marinhos. Esses recursos marinhos que nós, os donos moçambicanos, nem temos de facto a oportunidade. Por quê? Porque Moçambique não tem de facto a capacidade, não é, de poder fazer um melhor controle. Está aí de facto o grande problema. As promessas eleitorais, as realizações. Em 2015, Pelé, nós ouvimos aquele discurso sonante de um grande chefe do Estado, quando dizia: Luciano, você recorda? O povo é o meu patrão. O povo é meu patrão. E todo mundo dizia: sim, senhora, é desta vez que nós temos um presidente que é empregado do povo. E depois disse uma coisa no seu discurso, que o povo cabe aqui, não neste coração, no coração dele, não, o povo cabia no coração. Eu hoje pergunto, quando o chefe do Estado, Pelé, senta, não é, olhando o país 8 anos depois, deixa-me só pegar a minha garrafinha, e diz aos professores quando reclamam, não é, os professores quando reclamam, e diz o quê? Bebam água. É o chefe do Estado que nós temos. É o presidente que nós temos. É o governo que nós temos. Olhando as promessas eleitorais, vocês recordam que em 2019, em junho, o presidente da República, numa reunião na província de Gaza, disse que havia iniciativa do governo para a construção da barragem de Mapai. Onde está a barragem de Mapai hoje? Porque nós sabemos que na província de Gaza, quando nós falamos da agricultura, na Baixa do Limpopo, todo mundo clama, porque a província de Gaza ciclicamente sofre pelas cheias. No governo de dia não passou de uma propaganda eleitoral dita pelo chefe do Estado que no próximo quinquênio, em 2021, em agosto, nós ouvimos o Conselho de Ministros, liderado pelo chefe do Estado, na procura de financiamento para o projeto da construção da barragem de Mapai e de Moamba Major. Quem fala da barragem de Moamba Major? Isso não terá passado daquela propaganda que nós todos conhecemos. Então, você fazia pergunta aos meus colegas que este é o presidente de todos. Não, não é presidente de todos, é presidente de algumas pessoas. Porque do que nós estamos a assistir em Moçambique, até membros da Frelimo não estão felizes. Não é esta Frelimo que hoje, quando nós sentamos, discutimos, sobretudo os ganhos, quando nós olhamos para a juventude, não é? Fala-se muito de projetos aqui. É interessante, eu vi exatamente esta notícia no jornal A Carta, daquilo que é a previsão para o próximo ano em termos das realizações. Significa que passaram todos estes anos, nem palha mexeram, nem nada. Agora, pensa-se em fazer alguma coisa para daqui a 2 anos. Então, tudo isto aqui não passa da mentira que nós todos sabemos, mas como é que nós depois poderemos classificar? Vamos fazer, de facto, esta classificação num contexto em que nós discutimos o país. Discutimos o país. O chefe do Estado foi eleito, na minha ótica, porque a Frelimo queria, de facto, colocar esse exibicionismo. Mas o cenário que nós vivemos hoje, nós podemos perguntar, é esta Frelimo de Samora Machel? É esta Frelimo de Montane?
É esta Frelimo de Pachunuapa? É esta Frelimo do Gundane? É esta Frelimo do Oscar Monteiro que, no áudio que está a circular, disse que estava preocupado com os níveis da corrupção que estava no poder, que estava a caracterizar a Frelimo. Eu quando dizia que nós tínhamos que estudar, porque há pessoas que não gostam da corrupção. Sabe quem não gosta da corrupção? Somos nós. Falamos da corrupção. Então querem de facto elevar. De uma forma geral, quero dizer o seguinte. São propostas eleitoralistas que, na minha ótica, quando eu analiso o governo da Frelimo, tornou-se um governo economicista que só pensa em negócios, mas do povo, nada. Muito bem. Ilustre